Deixa eu começar. Bom, boa tarde a todos. Essa é nossa quinta webconferência e hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre as interpretações que a gente encontra nos artigos, tá? A aula de hoje, ela é para tentar com que vocês compreendam o que vocês estão lendo nos artigos científicos. Porque o que acontece? A disciplina de bioestatística, ela só trabalha a questão da estatística descritiva, que é uma parte só da estatística. Os testes estatísticos, a disciplina não dá conta de apresentar para vocês, mas é necessário que vocês tenham pelo menos uma noção do que os testes estão apresentando, para que vocês consigam ler os artigos daqui para frente. Tá? Quando vocês fizerem epidêmio, ou alguns que já fizeram epidêmio, vocês vão conseguir relacionar os tipos de estudo com os testes estatísticos, e aí começa a ficar um pouco mais fácil. Tá? Mas fiquem já de antemão sabendo que essa questão dos testes estatísticos é uma coisa muito particular do tipo de trabalho que se faz, tá? Existem inúmeros testes estatísticos, ninguém sabe todos os testes estatísticos, tá? Nem os próprios estatísticos, até porque eles ficam criando teste novo todo dia. Então, não se preocupem de não saberem os testes estatísticos. Eu não sei todos os testes estatísticos, na verdade, eu sei só o meu, que eu fiz na minha tese, tá? Os demais eu não sei. A gente sabe os mais simples, mas a gente não sabe todos. Mas a gente precisa, pelo menos, saber ler um resultado. E esse resultado que a gente vai falar hoje é um resultado quase que universal em todos os testes, tá? Todos os testes se baseiam nesse resultado. Por isso que a gente vai trabalhar hoje com essas duas referências de resultados, que é o p-valor e o intervalo de confiança. Tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e depois eu disponibilizo para vocês esse material aqui que eu estava organizando. Não quer aparecer aqui minha tela, pera aí. Cadê? Espera aí que não está abrindo aqui. Ah, tá, espera aí. Aqui, abriu. Ó. Compartilhou aí a tela com vocês. Bom, então, hoje a gente vai estar trabalhando. Só deixa eu admitir o pessoal que está entrando novo aqui agora. Hoje a gente vai estar trabalhando como ler o p-valor e como ler o intervalo de confiança. Por que a gente vai trabalhar esses dois parâmetros? Porque esses parâmetros são os mais utilizados nos testes estatísticos, tá? Então, vamos começar com esse p-valor. Talvez vocês já devem ter lido em algum artigo ou devem ter visto essa palavrinha, p-valor, tá? Então, para começar, a gente tem dois tipos de estatísticas: a estatística descritiva e a estatística inferencial. A estatística descritiva é essa que a gente trabalhou, tá? Que é descrever os dados, que é pegar um banco de dados e trazer ali alguns cálculos que são simples e que descrevem o que está no meu banco. Tá? Na verdade, o que a gente fez foi descrever o que está num banco. Né? Como eu não posso apresentar o banco inteiro para as pessoas, eu
utilizo fórmulas matemáticas para descrever o que está sendo trabalhado naquele banco. Agora, tem uma outra parte da estatística, que é a estatística inferencial. A estatística inferencial é a parte da estatística que trabalha os testes de hipótese. Ela vai testar as hipóteses. Ah, mas o que é isso? Bom, essa estatística é aquela que mostra se o que eu estou pesquisando está realmente acontecendo. Tá? É um outro tipo de resposta. Ela vai nos mostrar se existe associação, se existe relação, se existe inferência de uma coisa na outra. Ah, mas como assim? Como é que a gente sabe hoje que, que o açúcar aumenta a glicose? A gente sabe isso porque foram realizados estudos e desses estudos foram comprovados que o açúcar aumenta a glicose. A gente sabe hoje, por exemplo, que tomar uma taça de vinho por dia faz bem para o coração. Como é que a gente sabe isso? A gente sabe porque foi feito testes e esses testes mostraram que isso é verdade. Esse tipo de teste que mostra que uma coisa está influenciando a outra é o que a estatística inferencial faz. Tá? Ela testa hipóteses. Tá? Vou dar um exemplo do meu trabalho. Eu tinha uma hipótese que a temperatura estava influenciando a pressão arterial dos pacientes que fazem hemodiálise. O que eu fiz? Eu fiz testes e mostrei quantos graus que muda a temperatura que vai influenciar ou ao contrário, quantos a cada 1 grau de temperatura, o quanto vai influenciar a pressão desses pacientes. Então, eu fiz testes. Esses tipos de testes é o que faz a estatística inferencial. A estatística inferencial é aquela que vai provar o que está acontecendo. Na estatística descritiva, a gente só descreve o que está acontecendo. Na inferencial, a gente vai provar, vai relacionar, vai associar. Tá? E aí, quando a gente trabalha com a estatística inferencial, o valor do P é um referencial para os resultados. Por quê? Porque o valor de P ele é usado em muitos testes estatísticos. Tá? Quase que 100% dos testes utilizam o valor de P como resposta. Por isso que a gente tem que entender o que é esse P-valor. É claro que a gente não vai abordar aqui da onde sai esse P-valor, o cálculo matemático do P-valor. A ideia não é essa. O nosso objetivo é que vocês olhem o P-valor e saibam dizer se aquilo ali, o que está acontecendo com aquele valor, o que aquele valor ali interfere para o meu trabalho. Então, só para a gente recordar aqui uma coisinha, que é preciso estar claro na mente de todo mundo. Os testes estatísticos, eles são usados quando a gente trabalha com amostra, tá? Por quê? Porque se eu trabalhar com censo ou trabalhar com dados de toda uma população, eu não preciso usar nenhuma ferramenta estatística, porque os resultados daquele teste ali, a resposta daquele grupo é o que realmente está acontecendo. Por quê? Porque eu trabalhei todo mundo. Então, a resposta que eu tiver ali já é a resposta correta. Agora, o que acontece na maioria dos estudos? Na maioria dos estudos, a gente não trabalha com população, a gente trabalha com amostra. E quando a gente trabalha com amostra, a gente tem a resposta apenas da amostra. Mas e aí? A resposta da amostra corresponde ao que está acontecendo na minha população? Para responder essa pergunta, a gente usa um teste estatístico. O teste estatístico, ele vai ser uma ferramenta que a gente vai utilizar para verificar se a gente pode dizer que aquilo que aconteceu naquela amostra pode ser aplicado à minha população. Ou também eu posso dizer que esse teste estatístico ele serve para me mostrar que o que está acontecendo com a minha amostra não foi ao acaso. O que está acontecendo com a minha amostra realmente acontece com a população. É claro que todo teste estatístico, tá?
ele segue um determinado pressuposto. O que é esse pressuposto? Ele tem que cumprir algumas regras para que você decida utilizá-lo. E é esses pressupostos que determinam qual é o teste estatístico que eu vou utilizar. Agora tem um detalhe: se eu erro um desses pressupostos, eu erro todo o teste. Tá? E aí, quando eu erro todo o teste, eu vou dar respostas equivocadas. Tá? Um exemplo disso que causa problema até hoje, que foi um erro de teste estatístico, foi um erro de realização de estudos. Vocês já devem ter ouvido falar da questão que de um estudo que saiu na Europa falando que vacina causava autismo nas crianças. Tá? Não sei se vocês já ouviram essa conversa aí de internet, no Facebook tá cheio. O que aconteceu? Teve esse estudo? Teve esse estudo. Mas o que aconteceu esse estudo? Esse estudo foi feito erradamente. Foi feito um cálculo errado, dando uma resposta errada. Foi mal interpretado, foi mal feito. Mas com isso, as pessoas já associaram que aquilo ali estava 100% certo. Então, isso é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Todo teste estatístico é uma ferramenta e pode conter erros, tá? Nunca vai ser 100%, gente. Tá? Nunca vai ser 100%. Eu só vou ter 100% de certeza caso eu trabalhe toda uma população. Se eu não trabalho toda a população, trabalho uma ferramenta que é um teste estatístico, eu nunca vou ter 100%. Tá? E sempre vai ter uma margem de erro. Isso é importante, porque vocês vão dizer assim, mas faz uma pesquisa hoje, amanhã faz outra e descobre outro resultado. Não tem aquela história que vocês já devem ter ouvido falar do ovo e do café. O ovo e o café são campeões. Um dia a gente abre o computador e está lá assim, comer ovo faz bem. No outro dia a gente abre o computador e fala assim, comer ovo dá infarto. Não é assim? Um dia a gente abre o computador e fala: tomar café faz bem para o cérebro. No outro dia, tomar café faz mal para o cérebro. Não tem isso? Cada dia uma resposta. E qual estudo está certo, qual estudo está errado? Depende. Depende do tipo de estudo, depende do teste estatístico que foi utilizado. Só que a gente tem que ter uma coisa na cabeça: nenhum teste é 100%. Sempre tem uma margem de erro. Tá? Então, não se preocupem. Tá? Se as coisas mudarem, porque conforme vai evoluindo, as coisas vão modificando. É assim que se faz ciência, tá? É testando e retestando hipóteses. Então, aqui tem esse gráfico que eu trouxe para você, só para a gente ver onde é que a gente mais ou menos está, tá? Então, a gente tem dentro da pesquisa, uma pesquisa analítica, a gente trabalha a estatística descritiva e a estatística inferencial, tá? Dentro da estatística descritiva, a gente trabalhou essa parte aqui, ó. Vejam que isso aqui vocês já sabem fazer, que é a média, a moda, a mediana, a frequência, o desvio padrão e os quartis, através de gráficos e tabelas. Tá? E aí é possível também fazer um intervalo de confiança, que é o que a gente vai ver hoje, através de gráficos e tabelas. Agora tem esse outro lado aqui, que é da estatística inferencial, que a gente testa hipóteses ou trabalha intervalos de confiança, onde a gente faz a diferença, a predição ou a associação do que está acontecendo. Ou ainda a gente mede o risco relativo, a razão de chances ou a redução do risco. Tá? Então, nesses testes aqui, a resposta geralmente ela vem ou através de um p-valor ou através do intervalo de confiança. O tipo de teste que é feito pode ser 1 milhão de testes. Quem escolhe o tipo de teste é o pesquisador que escolhe, conhecendo o pressuposto do teste. O que é o pressuposto? É as regras que têm que ser seguidas para aplicar aquele teste. Então, ele vê qual que é onde que o que ele tem, onde se encaixa e escolhe o teste. Só que a resposta desse teste, geralmente ela usa o p-valor para ser demonstrada, ou o intervalo de confiança, que é o que a gente vai ver hoje. Então, aqui tem um exemplo da estatística inferencial. Então, aqui, ó. Considere um experimento no qual 10 indivíduos receberam um placebo e outros 10 recebem um diurético experimental.
Após 8 horas, a média do débito urinário no grupo placebo é de 769 ml, versus 814 ml do grupo de diurético, uma diferença de 45 ml. Como sabemos se essa diferença significa que a droga funciona e não é um simples resultado ao acaso? Então, aqui está dando o gráficozinho. Ó. Tem a nova droga, o novo diurético, e aí quanto que as pessoas fizeram de xixi, e tem o placebo, quanto que a pessoa fez de xixi depois de tomar, certo? Então, como que eu sei que essa diferença que está aparecendo nesse gráfico descritivo, ela realmente pode ser utilizada como um remédio novo? Será que essa pequena diferença de 45 ml significa que isso realmente aconteceu porque a droga funcionou ou foi uma resposta ao acaso? Será que nesse dia aqui esses indivíduos não tomaram um pouquinho mais de água e por isso fizeram um pouquinho mais de xixi ou foi por causa da droga mesmo? Então, para responder isso, a gente utiliza a estatística inferencial. E aí é o que a gente chama de teste de hipótese. Então, eu tenho duas hipóteses que eu sempre trabalho em todo teste estatístico. A hipótese nula, tá? Que é quando não há diferença nenhuma entre os grupos, e a hipótese alternativa, que é quando há diferenças estatísticas entre os grupos. Então, será que esse valor de 45 ml a mais foi suficiente para que essa droga fosse utilizada como um diurético? Então, aí eu preciso aplicar testes estatísticos para ver se realmente esse número aconteceu por causa da droga ou aconteceu por conta do acaso. Tá? Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês se situarem, como que a gente escolhe um teste estatístico, tá? Então, daqueles pressupostos. A primeira coisa que a gente cuida quando tem um teste estatístico, a gente tem que cuidar da distribuição da amostra. Como que é a distribuição da amostra? Eu tenho que ver como que a minha amostra está distribuída. E aí eu tenho duas respostas. Ou eu vou ter uma distribuição normal, ou eu vou ter uma distribuição não normal. E aí eu vou respondendo essas perguntinhas aqui. Se a distribuição é normal, a minha amostra é pareada ou é não pareada? Se é pareada, tem 2 grupos ou mais grupos? E assim eu vou preenchendo esses pressupostos, isso são pressupostos, e aí eu determino qual é o teste estatístico que eu vou utilizar. Tá? Então vejam que agora vocês não precisam saber o que é normal, não normal, vocês precisam entender que existem regras para eu escolher testes. Eu não posso escolher o teste que eu quero. Eu tenho que escolher o teste que é compatível com a minha amostra. E aí eu tenho que responder, primeiro, a distribuição, segundo, se é pareada, e terceiro, quantos grupos eu vou avaliar, para poder escolher o teste que eu vou utilizar. Tá? Então, tem vários tipos de teste, ó, vejam. E tem teste que se aplica para tipos diferentes de pressupostos, tá? Mas eu tenho que responder esses pressupostos. Aqui, mais um exemplo. Pelo tipo de variável. Então, pelo tipo de variável, eu posso preencher esses pressupostos. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui o primeiro é descritivo. Descritivo é fazer aquilo que a gente já faz. Agora, se eu quero fazer uma comparação de 2 grupos não pareados, o teste T, dependendo se a minha variável é contínua de distribuição normal, uso o teste T. Se é ordinal ou distribuição não normal, eu uso o Money-Win. Então, e assim eu vou indo, vou escolhendo qual que eu vou utilizar, tá? Então, o que precisa ficar claro para vocês é que esses testes não são escolhidos ao acaso, tá? Não é da cabeça do pesquisador falar, eu vou fazer esse teste. Não é assim. Ele tem que responder a uma série de pressupostos, tá? Porque às vezes acontece, principalmente em banca de TCC, o aluno chega e fala assim, eu quero fazer regressão. Só que o dado que ele tem não é para o teste de regressão, é para outro tipo de teste. Tá? Chega lá, eu quero fazer uma ANOVA. E os dados deles não servem para a ANOVA.
Tá? Então, a gente não pode decidir o teste estatístico antes de conhecer a nossa amostra, o nosso banco de dados. A gente só escolhe o teste estatístico depois de conhecer a nossa amostra e depois de conhecer o nosso banco de dados, tá? Embora seja uma briga para colocar na cabeça dos indivíduos isso, mas é assim que tem que ser. Aqui, novamente, só para mostrar para vocês, esse aqui é um fluxograma da Faculdade Estadual de Campinas, da Faculdade de Enfermagem de lá, desculpa, mostrando o passo a passo que tem que ser feito até você chegar ao teste escolhido. Tá? Então, não é uma coisa de uma hora para outra, tá? Você precisa ir seguindo passos até chegar ao tipo de teste que é mais adequado. Tá? Aqui é só para vocês terem essa noção. Se vocês mais para frente tiverem interesse, façam outros cursos de estatísticas, com estatística avançada ou estatística no mestrado, e no doutorado, que já trabalha esses testes. Mas se a gente não souber o que vocês aprenderam agora, que é a estatística descritiva, a gente não consegue chegar a esse teste. Porque uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é o tipo de variável que a gente tem. É importantíssimo. Lembra que eu falei para vocês, vocês têm que aprender esses tipos de variável. Daqui para frente vai ter sempre esses tipos de variáveis. E é isso. A primeira coisa que a gente tem que saber é o tipo de variável aqui, é quant ou quali. Né? Aí eu vou seguindo, vou respondendo o que eu quero. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber para chegar a esse ponto é conhecer a estatística descritiva. Tá? Por isso que vocês passam por esse processo de montar o banco, de conhecer essas variáveis. É importantíssimo aprender isso para que no futuro vocês consigam fazer esses testes. Aqui é só para mostrar para vocês que essas variáveis que vocês trabalham, elas são distribuídas diferentemente, dependendo do tipo de variável. E essa distribuição a gente chama de distribuição normal, distribuição não normal, distribuição dicotômica ou tempo de sobrevida. Tá? O que seria isso? Quando eu faço um gráfico da minha variável, faço um histograma, e esse histograma sai nesse comportamento aqui, tá vendo esse gráfico que tem, onde o meio é bem alto e as pontas são bem baixas, eu chamo de distribuição normal. Agora, quando a minha curva, ela é diferente, ela não é normal, eu chamo de dados não normais. Ou quando eu tenho duas respostas, eu chamo de dados dicotômicos. Ou quando eu quero trabalhar tempo de sobrevida, que é o tempo que a pessoa sobrevive depois de um determinado problema, eu tenho dados de sobrevidas. Tá? Então, esse aqui é um primeiro passo para eu saber. A ideia de estar apresentando isso aqui para vocês é que vocês entendam que o teste estatístico precisa passar por fases. Tá? Precisa entender cada uma dessas fases. Aqui só para mostrar também outras imagens, né, da distribuição normal e da distribuição não normal. Lembrando que essa distribuição é um gráfico de histograma, que é só botar para rodar lá no Excel que ele faz para a gente. Aqui novamente, tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes mais pormenores, mas essa distribuição normal é que a gente fala que os dados estão, a sua maioria, na volta da média. Tá vendo esse Uzinho aqui? É a média. Então, a maioria dos dados estão em volta da média, e aí eles vão se distanciando para os dois lados proporcionalmente, tanto aumentando a distância da média, como diminuindo a distância da média proporcionalmente. Tá? Isso aqui é um cálculo matemático que se faz para determinar se a distribuição é normal ou não. Tá? E aí, nos testes estatísticos, é importante que a gente entenda que existe uma classificação de variável um pouquinho diferente. Aquela classificação que a gente faz é a classificação para o banco de dados, tá? Para definir qual que é o tipo de variável do meu banco. Agora, a variável do teste estatístico não é igual à classificação da meu banco de dados. Aqui a gente chama a variável de dois nomes, a variável independente e a variável dependente.
A variável independente é a causa do que está acontecendo. E a variável dependente é o efeito daquilo que eu quero estudar. Tá? Então, aqui a pergunta é assim: a violência na TV provoca agressividade nas crianças? Então, o que eu quero estudar? Eu quero estudar a agressividade nas crianças. O que é a minha hipótese? A minha hipótese é que a violência causa a agressividade. Então, a causa eu chamo de variável independente e a resposta eu chamo de variável dependente. Para que eu estou apresentando isso aqui para vocês? Porque quando vocês forem ler lá no método, vocês vão encontrar assim: a variável dependente do estudo foi pressão arterial sistólica. Então, é a variável que o pesquisador está estudando. Tá? Ou vai estar assim: a variável dependente do estudo foi o grau de satisfação dos enfermeiros. Tá? É aquilo que o pesquisador está estudando. Tá? É importante que vocês saibam que essas variáveis aqui, essa classificação de variável dependente e independente, é uma classificação para o teste estatístico. Tá? Não confundam. Aquela classificação que a gente fez é a classificação para o banco de dados, é a característica da variável. Agora nós estamos falando do tipo de variável para o teste estatístico. Tá? Então, a variável independente é aquela que influencia, que determina, que afeta outras variáveis. Tá? É aquilo que eu vou estudar que pode estar causando o problema que eu quero saber. E a variável dependente é o problema, é a resposta, é o que eu quero saber se realmente está acontecendo alguma alteração. Tá? Então, vocês vão encontrar, aqui só para mostrando uma imagem, né? Que a variável dependente é aquilo que eu estudo e a variável independente são os fatores que eu vou estar estudando, que podem ser vários. Tá? Então, isso aqui só para vocês entenderem como que a gente escolhe um teste estatístico e o que está envolvido. Lembrando, não confundam os tipos de variáveis com a variável classificada para o teste. Tá? São duas coisas diferentes. Quando vocês ouvirem essa questão de variável dependente e independente, está se referindo à variável que vai ser testada, tá? Que é do teste estatístico, não é a característica da variável. Então, voltando ao p-valor. Então, aqui é uma definição, né? O p-valor é definido como a probabilidade de se observar um valor da estatística de teste maior ou igual ao encontrado. Tradicionalmente, o valor de corte para rejeitar a hipótese nula é de 0,05, o que significa que quando não há nenhuma diferença, um valor tão extremo para a estatística de teste é esperado em menos de 5% das vezes. Então, o que acontece? Eu falei para vocês que nenhum teste estatístico é 100%, certo? E aí a gente tem que saber que esse valor de P é aquele valor que eu estou também disposto a errar. Tá? O quanto eu vou acertar, mas o quanto eu vou errar. Tradicionalmente, a gente usa esse P de 0,05 como referência. Esse P de 0,05 quer dizer que eu vou errar pelo menos em 5% das vezes. Tá? Eu admito que eu vou errar. Ah, mas você erra 5% das vezes? Então, eu acerto 95% das vezes. Ah, mas como que me aparece isso? Isso aqui me aparece dessa maneira. Tá? Então, vai ter um teste estatístico e no final do teste vai aparecer P igual a tanto. O que esse valor significa? Lembrando, não vou entrar aqui e explicar para vocês como é que se acha esse valor, tá? Nós vamos só aprender a interpretá-lo para vocês já conseguirem ler os artigos. Então, quando eu encontro um P maior que 0,05, eu digo que esse P não foi significante. Ou seja, eu aceito a hipótese nula. Eu aceito que não existe relação daquilo que eu estou estudando. O que eu estou estudando, o que eu achei que tinha relação, na verdade não tem.
Se eu achar um P de 0,1 a 0,05, eu digo que esse P é significante. O que isso quer dizer? Quer dizer que o resultado que eu calculei na minha amostra não foi ao acaso. Aquilo não aconteceu ao acaso. Aquilo aconteceu porque realmente acontece naquele grupo. E eu posso aplicar, então, esse resultado à minha população. Lembra que eu aplico testes estatísticos em amostras. Então, eu posso, quando eu acho um P de 0,1 a 0,05, eu digo que foi significante e que o resultado não foi ao acaso e que eu posso aplicar esse resultado à minha população. Eu posso encontrar melhor do que isso? Eu posso encontrar valores de 0,001 a 0,01. Nesse caso, eu digo que é muito significante, ou seja, a relação é maior ainda. E se eu encontrar um teste que é menor que 0,001, eu digo que é extremamente significante. Ah, mas por que você está falando que os valores estão diminuindo e está sendo mais significante? Lembra que eu falei para vocês que eu considero 0,5 como referência, errando 5%, né? Se eu diminuir para 0,1, eu digo que eu erro menos que 95%, tá? Eu estou errando menos que 5%, eu estou errando 1%. E aqui eu estou errando 0,01%, certo? Aqui eu estou errando menos de 0,01%. Então, eu digo que eu acertei, quando eu tenho um resultado menor que 0,01, eu digo que eu acertei mais de 99,999%. Então, quanto menor diminui esse número do P, mais significante é, ou seja, menos eu estou errando no cálculo. Olha aqui como que vai aparecer isso aqui lá nos estudos. Geralmente, no final do método ou no meio do método, vai dizer para vocês assim. Aqui é um parágrafo. Ó. O mês de janeiro foi definido como mês de referência para facilitar a interpretação dos dados, uma vez que os segmentos são 12 meses do ano. A análise foi realizada no programa R, versão 3.3.5. Então, o programa computacional foi o R, por meio das bibliotecas LME, isso aqui é tudo do programa. Aí coloca assim, ó, as associações foram consideradas ao nível de significância de 5%. O que quer dizer esse 5%? Que o meu valor de P tem que ser menor que 0,05 para que eu consiga dizer que esse resultado não foi ao caso, para que eu consiga dizer que esse resultado da amostra eu posso aplicar à população. Certo? Então, aqui mais os detalhes. Então, os valores de P avaliam quão bem os dados da amostra apoiam o argumento de uma hipótese nula e é verdadeira. Então, ele mede quão compatíveis os dados são com a hipótese nula e qual a probabilidade do efeito observado dos dados da amostrais se a hipótese nula for verdadeira. Então, eu estou testando aqui tudo a minha ideia. Né? Eu tenho uma ideia. Quando eu vou fazer teste estatístico, eu estou tendo uma ideia. E aí eu tenho que mostrar se aquela minha ideia é verdade ou não. Então, os valores de P alto, os dados são prováveis com uma hipótese nula verdadeira. E os valores de P baixo, seus dados não são prováveis com a hipótese nula verdadeira. Tá? Geralmente, a gente quer que o resultado do teste esteja valor de P baixo. Quanto mais baixo o valor, mais certa será a minha resposta. Tá? Então, aqui vamos para um exemplo. Isso aqui é uma tabela onde foi feito um cálculo e eles botaram o valor de P. Tá? Isso aqui estava comparando o hospital público, o hospital particular e o hospital filantrópico em relação à categoria profissional, em relação aos oh meu Deus, a equipe de enfermagem que trabalhava no serviço. Aí estava perguntando, tem diferença entre o hospital público, do hospital particular, do hospital filantrópico?
Então, eles perguntaram a primeira coisa, a categoria profissional. Era os enfermeiros e os técnicos auxiliares e enfermeira assistencial. Tem diferença desse grupo aqui, o que eles pensam dentro desse, no hospital público? No hospital público, o valor deu 0,52. Zero, p-valor. 0,52. 0,52 é maior que 0,05, não é? Então, se é maior, esse resultado aqui não é significativo. Então, não tem diferença entre esses grupos. No hospital particular, o valor deu 1, então também não é. No hospital filantrópico, 0,59, também não foi significativo. Aí perguntou: o tempo de formação tem interferência? Aí mediu o tempo de formação dos enfermeiros, tá? No hospital público encontrou o resultado de 0,09. 0,09 é maior que 0,05, então não foi significante. Agora, no hospital particular, o tempo de formação teve um p-valor de 0,04, ou seja, é menor que 0,05. Então, no hospital particular, o tempo de formação da equipe de enfermagem interfere no serviço deles. No hospital público, 0,94, foi maior, então não foi significante. O setor de trabalho tem interferência? No hospital público, 0,55, não. No hospital particular, 0,03, tem significância. Então, tem diferença o setor que o indivíduo trabalha no hospital particular. No hospital filantrópico, 0,28, não. O turno que o indivíduo trabalha influencia no serviço da enfermagem? No hospital público, não. No hospital privado, não. No hospital filantrópico, sim. Ó, menor que 0,05. O número de vínculos que o indivíduo tem influencia o trabalho dele? No hospital público, sim, ó, bem menor que 0,05. Então, muito significante, influencia muito. No hospital particular influencia? Não. No filantrópico influencia? Não. E o tipo de vínculo tem influência no tipo de serviço? No hospital público, sim. No particular, não. E no privado, não foi feito. Então, veja, esse p-valor a gente interpreta dessa maneira. A gente interpreta se ele foi menor ou maior que 0,05. Se foi menor, é porque aquilo que eu estou estudando não aconteceu ao acaso e eu posso aplicar esse resultado à minha população. Se for maior, não teve diferença. Embora os números mostrem diferença, essa diferença aqui só foi encontrada nessa amostra. Eu não posso dizer que isso aqui acontece dentro da população. Eu só posso dizer que isso aí possivelmente acontece dentro da população quando eu tiver um P menor que 0,05. Tá? Aqui é outra tabela do mesmo trabalho, tá? Que eu vou deixar aqui depois para vocês estarem dando uma olhada. Então, o que a gente tem que ver... eu não sei o que é isso aqui, professor. O que é esse teste aqui? O que são esses números? Você não precisa saber esse teste. Se você quiser saber esse teste, você estuda ele lá no método. Mas se eu não souber esse teste, eu posso ler através do p-valor. O p-valor está me dizendo que o que foi estudado aqui realmente está acontecendo ou não. Tá? E aí eu vou analisar um por um. Então, veja, só para testar, só para a gente treinar, valor de P, 0,05. Se tiver mais dígito aqui, não tem problema, tá, gente? Analisa os 3 primeiros. 0,05, não é significante. 1, piorou. 0,43, não é significante. Agora, 0,0355 é significante, ó, menor que 0,05. 0,50, não. 0,04, menor que 0,05. 0,0078, menor que 0,05. 1, não. 0,0068, significante. 0,02, significante. 0,71, não.
0,03, significante. 0,14, não. 0,64, não. 0,66, não. E assim vai. Vejam que os próprios autores, eles já identificam aqueles que são significantes, tá? Por que se identifica? Para justamente chamar atenção, porque é esse o resultado que vai interessar para o pesquisador. Tá? O que não foi significante não me interessa só aquilo que teve resultado significativo. Certo? Mas aí, só para finalizar, o valor de P não é tudo, que nem eu falei para vocês. O valor de P pode ter dado significante no teste, mas nem sempre ele é tudo. É sempre necessário entender o contexto que foi feito o trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Esse estudo aqui foi publicado em 2006, lá em Nova York. Então, é assim. Para ir de bicicleta de casa ao trabalho, Vickers tinha duas opções: seguir por uma avenida muito movimentada ou por um caminho alternativo, muito agradável e arborizado. Para avaliar qual caminho era mais rápido, ele mediu o tempo percorrido das duas opções com um número suficientemente elevado de determinações e concluiu que o caminho pela avenida muito movimentada apresentava um percurso de 57,3 segundos menor que o outro caminho. E aí ele fez o teste do P. O teste do P foi altamente significativo. Portanto, é muito mais. A pergunta dele é: qual é o caminho melhor para eu seguir? E o teste P mostrou para ele, né, o valor de P, comprovou para ele que o caminho pela avenida arborizada era o mais rápido para ele. Tá? Então, a pergunta dele foi: qual era o caminho mais rápido? O caminho mais rápido era da avenida movimentada. Mas na prática, não era bem isso a resposta que era melhor, né? Então, porque vejam, na prática, concluiu que apesar da alta significância encontrada, ele decidiu pela alternativa do caminho mais tranquilo, porque o caminho mais tranquilo vai dar mais qualidade de vida, vai dar mais prazer pessoal, embora demorasse um minuto a mais. Tá? Então, nem sempre o que o valor de P dá é aquilo que eu vou aplicar para a minha vida. Por isso que todos os testes precisam ser discutidos, precisam ser analisados. Tá? Eu não posso me apegar apenas a uma ferramenta matemática para dar todas as respostas. Não é assim que as coisas funcionam. A gente usa isso como um parâmetro para tomar decisões. Mas essa decisão vai ser boa para todo mundo? Nem sempre. Tá? Então, tomem cuidado. Por isso que a gente precisa ler e reler e fazer as interpretações novamente várias vezes. Tá? Por isso que a gente não pode acreditar em qualquer coisa. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente vai falar as coisas. Tá? Então, a gente tem que ter essa atenção quando a gente trabalha com testes estatísticos. Por isso que acontece também de um dia eu ter uma resposta e no outro dia eu ter outra resposta. Depende como esse estudo foi desenhado, depende do teste escolhido. Existe 1 milhão de testes, gente. Pode dar errado, posso ter escolhido o teste errado, posso ter escolhido o teste errado. E tem outra coisa quando a gente trabalha com números. Números, quanto mais você aperta ele, mais resultado bom ele te dá. O que é apertar um número? É você trabalhar em cima dele. Lembra daquelas coisas matemáticas de fazer potencial, raiz quadrada, logaritmo? Todas essas funções matemáticas eu posso aplicar na estatística. E com isso eu posso encontrar resultados que eu quero e que nem sempre os números estão me falando. Tá? Então, sempre não adianta só ver o resultado do P. Precisa entender o que está sendo falado, precisa entender o que está sendo estudado. Tá? Mas o valor de P é atualmente a resposta mais utilizada nos testes. Lembra para o resto da vida, P menor que 0,5 é significante. Ah, mas quando que esse P 0,5 pode não ser significante? Por exemplo, nos testes das vacinas. Nos testes das vacinas, a gente não usa um P de 0,05. Nos testes das vacinas, a gente usa um P
menor que 0,001. Por que a gente usa esse P menor que 0,001? Porque eu preciso ter a resposta mais perto do 100% possível. Tá? Então, quando vocês forem ler os artigos, vejam no método qual é a referência que o pesquisador usou. Se vocês pegarem a bula de um medicamento, vocês vão ver que nas bulas, geralmente, o P que eles usam é de 99%. Tá? Então, a resposta não é o menor que 0,05, e sim o menor que 0,001. Tá? Então, essa tabelinha aqui, gente, vai ter que decorar aí na cabecinha de algum jeito, tá? Isso aqui vai ter que decorar aí na cabecinha para não esquecer mais. Depois eu mando pelo celular também para lembrar. Bom, perguntas sobre o p-valor? Não? Deixa eu ver se aqui no chat, no grupo tem alguma coisa. Não? Tá bom. Não? Então vamos seguir. Então lembra assim que o P é valor, independente do teste. Você não sabe o teste, você nunca viu falar naquele teste, não importa. Olha o valor de P. Com o valor de P, você vai saber se é significante ou se não é significante. Ou seja, se aquilo foi ao acaso ou não foi ao acaso. Se não é ao acaso, é porque eu posso aplicar aquele resultado para a minha população. Pois bem, seguindo então. Cadê a tela que eu estava? Aqui. Outra referência que a gente tem é o intervalo de confiança. O intervalo de confiança, ele dá um intervalo no qual você acha a resposta verdadeira de um determinado grau de certeza. O que acontece? Tanto o p-valor como o intervalo de confiança são referências, tá? São referências, que nem eu falei para vocês, nada é 100% exato, são valores de referência. Um intervalo de confiança, ele é um intervalo estimado de um parâmetro de interesse de uma população. Tá? Então, eu vou trabalhar um intervalo de confiança dentro de alguma coisa que me interessa de uma população. Lembrando que eu vou aplicar intervalo de confiança na minha amostra, não na minha população. Só o parâmetro de interesse é da população. Em vez de estimar o parâmetro por um único valor, é dado um intervalo de estimativa provável. Tá? Em vez de eu dizer um único valor, uma única resposta, eu dou um intervalo. O que é isso? Que as respostas vão acontecer naquele intervalo. Tá? O intervalo de confiança são usados para indicar a confiabilidade de uma estimativa. Por exemplo, um intervalo de confiança pode ser usado para descrever quantos resultados de uma pesquisa são confiáveis. Tá? Então, o que eu faço? Vou mostrar para vocês aqui. O intervalo de confiança a gente expressa geralmente em porcentagem. Então, a gente diz que o intervalo é 90% confiável, 95% confiável, 99% confiável. Tá? Essa figura aqui abaixo, a gente vê um intervalo de 90%. Então, eu digo assim, ó, a resposta que eu achei vai estar nesse grupo aqui. O que eu não encontrei vai estar para o lado de fora. Tá? Então, eu digo assim, o intervalo de confiança é de 95%, que é o mais utilizado. Ou seja, se eu repetir esse estudo 100 vezes, em 95% das vezes eu vou encontrar o resultado igual a esse. Igual a esse não, dentro desse grupo. Se eu usar o intervalo de confiança de 99%, eu digo o seguinte, se eu repetir 100 vezes esse teste, em 99% das vezes, eu vou encontrar o resultado dentro desse intervalo. Então, é um cálculo, né, que usa a amostra de estudo para estimar o tamanho real do resultado na população de origem. Então, a mesma coisa. Eu aplico esse cálculo na amostra para determinar se esse resultado é da minha população. Tá? A mesma coisa que o p-valor, só que a resposta, o resultado é dado de uma maneira diferente.
O cálculo do intervalo é uma estratégia que considera a amostragem de erro. Novamente, todo cálculo estatístico tem erro. Eu trabalho baseado no erro, na chance que eu tenho de errar. Lá no p-valor, eu erro 5%. Aqui no intervalo de confiança, eu também tenho a minha margem de erro, que pode ser de 10%, de 5% ou de 1%. Aí depende o quanto eu estou disposta a errar. Certo? Quanto mais estreito for o intervalo, maior a probabilidade de porcentagem da população de estudo representar o número real da população. Quanto maior for esse intervalo, mais chance eu tenho de errar, tá? Então, vou mostrar para vocês o resultado, fica mais fácil. Então, aqui um exemplo, ó. Um estudo prospectivo de corte avaliou a associação entre a presença de asma e o risco de apneia obstrutiva do sono. Então, veja que eu tenho aqui o tipo do meu estudo, que está havendo associação. Se fala que é associação, é porque é estatística inferencial, tá? Não é descritiva, ele quer descobrir alguma coisa. O que ele quer descobrir? Se a presença de asma aumenta o risco de apneia obstrutiva do sono em adultos. Os adultos foram recrutados aleatoriamente a partir de uma lista de base populacional de funcionários estatais e foram acompanhados durante 4 anos. Então, ele está falando aqui como que a amostra foi montada. Vejam que era de maneira aleatória, já estudamos isso. O risco de apresentar a apneia obstrutiva do sono em 4 anos foi maior nos participantes com asma do que aqueles sem a doença. Aí ele fez um cálculo chamado risco relativo, um teste estatístico, e esse teste estatístico deu 1,39. Então, quem tem asma tem 1,39 vezes mais de ter a apneia obstrutiva do sono do que quem não tem asma. Aí ele falou assim, ó, IC 95%. Então, ele está me dando o parâmetro que eu posso confiar. Então, o intervalo de confiança que ele deu foi de 1,6 a 1,82. O que isso quer dizer? Se eu repetir esse mesmo estudo 100 vezes, em 95% das vezes, o resultado vai variar de 1,6 a 1,82. Tá? Não necessariamente vai ser sempre esse valor, mas pode variar entre esse valor. E aí ele fez um P e disse que foi significante o P-valor, foi de 0,03. Certo? Então, o intervalo de confiança, veja que ele me dá os valores que vão variar. Ele não só, que nem o P, me diz se isso pode ser aplicado ou não para a população, mas ele me diz quanto que isso pode variar. Por ter essa questão de quanto ele pode variar, é que ele é muito utilizado. Tá? Por quê? Porque na vida real as coisas não são igual para todo mundo. Então, se eu tiver uma margem de variação, eu tenho menos chance de errar. Lembrando que se esse valor aqui for muito alargado, mais chance eu tenho de errar. Quando esse valor é mais próximo, o mínimo do máximo, menos chance eu tenho de errar. Esse intervalo de confiança, ele pode também ser representado em gráficos, tá? E aí, nos gráficos, eles vêm apresentando, utilizando o zero como referência. Vejam que isso aqui são intervalos de confiança de uma determinada como que eu falo? Determinada pesquisa. Tudo que estiver acima desse intervalo, acima dessa linha do zero ou abaixo dela, vai ser significante. Agora, se eu tiver um intervalo que ultrapasse a linha do zero, esse intervalo aqui não é mais significante. Mas por que ele não é significante? Por uma questão matemática. Ou os valores devem ser todos positivos,
ou os valores abaixo de zero são todos negativos. Quando eu tenho valores que ultrapassam essa linha do zero, eles não são significantes. Tá? Eles não têm significância. Se aqui o resultado não tivesse o p-valor tivesse apagado, e eu olhasse só o intervalo de confiança, eu poderia dizer para vocês que esse valor é significativo porque esse conjunto de dados está todo acima da referência. Tá? Então, não necessariamente eu preciso do p-valor. Vocês precisam saber disso tudo agora? Não. O que vocês precisam ter é essa noção na hora de fazer a leitura. Tá? Aqui um exemplo. Esse exemplo aqui é da minha tese. Esse aqui eu estava testando se a pressão arterial sistólica variava de acordo com essas variáveis aqui. Eu queria saber o quanto que a pressão variava de acordo com essas variáveis. Então, eu fiz o seguinte, perguntei, a minha hipótese era a seguinte, a pressão arterial sistólica muda se o indivíduo usa antihipertensivo? Aí o cálculo me disse, ó, quem usa antihipertensivo aumenta 8,45 vezes a pressão arterial. E aí eu fiz um teste de p-valor e me disse que isso é significante, ou seja, isso não foi ao acaso. Mas esse valor vai ser igual para todas as pessoas? Esse valor vai variar de 1,57 até 15,33. Então, tem uma variação grande. Aí eu perguntei, outra pergunta que eu fiz. A pressão arterial sistólica muda dependendo do sexo? Aí me deu um valor, deu 3,50. Esse valor foi significativo? Não foi significativo. Então, isso aqui aconteceu só dentro da amostra. Aí, olhando o intervalo de confiança, veja que o intervalo de confiança começa num número negativo e passa para um número positivo. Se eu não tivesse essa coluna do P, tivesse apenas essa coluna aqui do intervalo de confiança, eu já saberia que o sexo não é significativo porque ultrapassou. Tá? Ultrapassou, ó, do negativo foi para o positivo. Quando isso acontece, é porque o teste não é estatisticamente significativo. Tá? E assim vocês podem olhar todas as variáveis. Aí eu só botei uma atenção aqui para vocês, senão vocês vão dizer que a professora não sabe de nada. Existem alguns tipos de estudo epidemiológico que não utilizam o zero como referência, tá? Existem alguns testes estatísticos que utilizam o 1 como referência, como, por exemplo, o risco relativo. O risco relativo, ele utiliza o 1 como referência. Quando eu utilizo o 1 como referência, vocês vão ver gráficos dessa maneira aqui, ó, onde o 1 é a minha linha de referência. O que está acima dessa linha ou que tiver tudo abaixo é significante. O que ultrapassa essa linha é porque não é significante. Tá? Não tem significância. Tá? Então, no risco relativo, a referência é 1. Então, o gráfico vai estar riscado no 1. A mesma coisa acontece para os estudos de odds ratios ou de razão de chance. Nesse estudo também a referência é 1. Nesse caso que a referência é 1, a minha significância bate depois do 1. O que ultrapassa o número 1 perde a significância. Certo? Só o que está fora da linha é que vai ser significativo. Tá vendo? Aí tá comprovado aqui no lado, ó, o P dando a significância. Todos os demais que cruzaram a linha não são significativos, tá? Isso por questão matemática, certo?
O que importa agora é que vocês entendam que existem essas referências que podem ser diferentes. Ah, mas professora, como é que eu vou decorar isso tudo na vida? Você não precisa decorar, você só tem que ter atenção para olhar os gráficos. Tá? Onde está a linha de referência? Está no 1 ou está no 0? Certo? Outra coisa que tomem cuidado, se não tiver gráfico, leiam no método. O método apresenta se aquilo qual que é a referência, tá? Então, tenham esse cuidado, ok? Bom, vou deixar esse material lá para vocês e agora eu queria mostrar para vocês alguns artigos para verificar isso e para dar umas dicas já para o próximo trabalho. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Peraí, eu tirei a tela? Tirei. Peraí que eu vou abrir aqui um artigo para compartilhar com vocês. Tá? Já para ajudar para a próxima atividade. Ok. Dúvidas, pessoal, em relação ao intervalo de confiança? Lembra o seguinte, que tanto o p-valor como o intervalo de confiança são parâmetros utilizados de respostas de testes para nos mostrar se aquilo que está acontecendo é realmente aplicável à população ou não, tá? Então, vou abrir aqui uns artigos para a gente trabalhar. Demora para abrir. Aqui. Então, esse primeiro artigo aqui que eu vou mostrar para vocês é um artigo meu mesmo, que foi do meu TCC, tá? O que eu quero primeiro mostrar para vocês? Todo artigo, não sei se vocês já trabalharam isso em metodologia científica, mas todo artigo, ele é baseado numa pesquisa, né? E todos os artigos têm assim, a estrutura muito parecida. Então, primeiro, todo artigo tem um resumo, tá? O que traz esse resumo? Traz as principais informações do artigo, certo? Todo artigo tem uma introdução, onde será apresentado o que vai ser trabalhado. Lembrando que a introdução, ela traz aquilo que a literatura já apresentou. Tá? Não traz informações novas. A introdução traz aquilo que a gente já sabe, só contextualiza o problema. É importante lembrar que, geralmente, na 95% dos estudos da saúde, o último parágrafo da introdução, ele traz o objetivo. Tá? O objetivo que está aqui no último parágrafo da introdução, ele deve ser igual ao objetivo que está aqui no resumo. Tá? Deve ser idêntico. Ok? Então, traz o objetivo. Depois vai trazer o método. O método é um dos lugares mais importantes para nós da bioestatística, porque o método, ele deve explicar aquilo que foi feito com os dados. Por que o método tem que explicar o que foi feito com os dados? Porque o método, ele tem que ser replicável. O que isso quer dizer, replicável? Quer dizer que outra pessoa pode não, deve ter a capacidade de fazer um estudo igualzinho o meu, lendo o meu método. Tá? O meu método tem que ser replicável. Então, o que tem no método? Geralmente, o método diz o tipo de estudo,
tá? Ó, então, esse estudo é um estudo epidemiológico descritivo. Ele diz da onde são os dados, ele diz como vão ser calculados esses dados, tá? Descreve como são feitos esses cálculos. E aí, geralmente, no último parágrafo, ele vai me dizer o cálculo que eu vou utilizar e o nível de significância. Então, está escrito aqui, ó, essa análise foi feita por meio de cálculo da razão de produtos cruzados e seus significativos intervalos de confiança em nível de significância de 95%, certo? Ou seja, eu admito que eu vou errar 5%. Eu só vou acertar 95%. 5% eu vou errar. Ah, mas o que é cálculo de razão de produtos cruzados? Não sei. Se eu quiser saber, eu vou estudar esse tipo de cálculo. O que me importa é 95%. Bom, se é 95%, então o P tem que ser menor que 0,05 e o intervalo de confiança vai me dar a resposta de 95%. Aí vai ter os resultados, tá? Nos resultados, deve descrever os principais resultados, como vocês fizeram nas tabelas. Aí vão ter as tabelas apresentadas, vão ter figuras apresentadas, a figura está aqui em cima, ó, mapa, beleza? E por último vai ter a discussão. O que vem ser a discussão, gente? A discussão é um debate do que eu encontrei no trabalho e do que os outros autores encontraram nesse trabalho. Tá? Então, eu discuto com a literatura. Na discussão é que vai ter as coisas novas, aquilo que eu encontrei no trabalho. Não é na introdução. A introdução só me diz o que todo mundo já sabe. Ela só contextualiza. É na discussão que traz as coisas novas. Então, qual que é a melhor parte de ler do trabalho? Teoricamente, é a discussão. Porque é na discussão que eu vou encontrar as coisas novas. Tá? Então, vai trazer a discussão. A discussão vai discutir os meus resultados, o que eu achei de novo, o que eu achei de interessante. E aí, o que acontece? Geralmente, no final da discussão, existe um parágrafo que fala sobre as limitações. Tá? Geralmente é o penúltimo parágrafo da discussão, traz as limitações. O que são as limitações do trabalho? Todo trabalho tem suas limitações. Ah, mas o que é limitação? Eu não dou conta de fazer tudo em um trabalho só. Tá? E eu posso errar no meu trabalho. E eu tenho que admitir isso que eu erro. Então, a maioria dos trabalhos, ou melhor, dos bons trabalhos, trazem as suas limitações. Eu já aviso o meu leitor naquilo que pode ter, no que eu posso ter errado nesse trabalho. Tá? Então, aqui, por exemplo, analisar a cobertura de exames de contato utilizando a base de dados do Sinan de tuberculose tem como limitação, eu estou falando, eu sei que isso é limitado, questões relativas à qualidade dos registros. Nesse sentido, é possível que tenham sido examinados um número maior de contatos do que o registrado. Então, eu estou admitindo que pode ter um erro no meu banco de dados. Outra importante limitação refere-se ao modo como esse dado é inserido no sistema de informação. Usualmente, os contatos dos pacientes não são examinados no mesmo dia, semana ou mês. Essa informação estará contida nos boletins de acompanhamento dos casos. Provavelmente, os digitadores cometam erros frequentes em substituir dados relativos ao número de contatos examinados em um mês por outro relativo ao mês atual, em vez de incluir os somatórios de tais registros. Então, eu estou dizendo que pode estar errado, tá? E aí, no final, eu trago a conclusão. O último parágrafo geralmente é a conclusão. Aqui, ó. Conclui-se que a normatização dos exames de contato, lá.
E depois vem as referências. O que são as referências? As referências são aquilo da onde eu discuti, da onde eu tirei as informações que eu não sabia. Tá? Então, a maioria dos estudos se comporta dessa maneira. Nesse momento da bioestatística, o que vocês precisam ter atenção para ler os estudos? É focar aqui no método, tá? O que o método está dizendo? Quais são as variáveis que vão ser apresentadas? Tá? Qual foi o tipo de estatística que foi feita? Foi só descritiva? Tá? Foi feito outro tipo de cálculo? Ah, mas eu não sei esse cálculo. Não tem importância que você não sabe o cálculo. O negócio é você saber ler a informação que está aqui dentro. Tá? Para que você precisa saber isso? Tudo na área da saúde é baseado em... Esse aqui não. Tudo na área da saúde é baseado em artigos. Vocês precisam saber ler os artigos. Aqui é um outro artigo, tá? Que é meu também, que é sobre medicamentos. Então, aqui no resumo, tem o resumo, as informações. Novamente, tem a introdução. Estou contando o que eu estou trabalhando. No final da introdução, eu trago o objetivo. Realçar aqui. Ó, o objetivo está no final da discussão, da introdução. Aí traz o método. O método, eu digo o tipo de estudo que eu vou trabalhar. Então, é um estudo epidemiológico descritivo, transversal, com doentes renais crônicos em hemodiálise, que dialisaram no ano de 2014 no município de Cáceres. Digo onde foi o estudo. O presente estudo foi realizado no Centro de Tratamento do Rim do município de Cáceres. O CTR é uma instituição privada conveniada ao SUS. O serviço atende pacientes com doença renal crônica e necessitam de terapia renal substitutiva na modalidade de hemodiálise. Então, eu estou apresentando o serviço que eu trabalhei. Aí eu apresento Cáceres, porque as pessoas que estão lá nos Estados Unidos, as pessoas que estão na Europa, não fazem ideia do que seja Cáceres, né? Mas mais perto até, né? Quem mora ali em Goiás não sabe o que é Cáceres. Então, eu apresento Cáceres para a pessoa saber como que é a cidade. E aí eu continuo falando meu estudo. Ó. Foram coletados dados dos prontuários. Então, como que eu montei meu banco de dados? Pelo prontuários. Analisada 17.134 sessões. Os dados foram coletados em formulários próprios. Quais foram os dados coletados? Olha aqui, ó. Data de nascimento, sexo, cor, raça, estado civil, profissão, cidade de residência, data do início, doença de base, diagnóstico, tipagem sanguínea, financiador do tratamento e medicamentos utilizados para o tratamento da hipertensão. Esses dados aqui foram os dados que eu montei meu banco de dados. Cada um desses aqui era uma coluna daquelas que vocês trabalharam. Os dados foram coletados a partir da ficha de admissão. Pois bem. Aí eu coloco aqui alguma consideração, que era sobre como que eu classifiquei as doenças, tá? Quem eu incluí, então eu peguei, ó, foram incluídos nos estudos aqueles doentes renais crônicos maiores de 18 anos, entre 21 e 92 anos, em programa dialítico há mais de 3 meses em janeiro de 2004, após assinarem o termo de consentimento livre esclarecido. Os pacientes que atenderam aos critérios de inclusão da pesquisa foram 133. Dialisaram no ano de 2014 o total de 196 pacientes renais crônicos. A amostra corresponde a aproximadamente 68% dos pacientes que dialisaram no ano de 2014. Então, a minha população seria 196. Mas como não foram todos que corresponderam, foram só 68, a minha amostra foi de 68. Então, aqui eu explico como que eu montei a minha amostra. Desculpa, mas professora, a senhora não disse se essa amostra foi aleatória, foi probabilística, não probabilística. Por que eu não digo isso? Porque eu dou os critérios que eu queria que entrasse nessa amostra.
Então, essa amostra aqui é uma amostra não probabilística e intencional. Eu queria que fossem esses critérios, tá? Então, eu não coloco aqui um tipo de amostra, mas eu revelo qual que foram os critérios que entraram. Aí eu continuo explicando. Ó. No presente estudo foram classificados como hipertensos pacientes que dialisaram em 2014 e fizeram uso de medicamentos antihipertensivos durante o período. Então, eu determinei o que eram os hipertensos. Aí os demais vou explicando, tá? Os antihipertensivos foram classificados, aí eu dividi aqui como eu achei. E aí eu trouxe aqui, ó, os dados foram inseridos por dupla digitação e posteriormente validados. Então, eu digitei 2 vezes esse banco de dados, tá? Por que eu digitei 2 vezes? Para evitar o erro. As análises foram realizadas no programa computacional R. Pronto, é o programa estatístico. Aí eu coloco aqui, ó, na estatística descritiva foram utilizadas frequências e medidas de tendência central. Isso aqui vocês sabem fazer, vocês sabem o que significa frequência e medida de tendência central. Só que eu fiz um teste, que é o teste Q quadrado, para análise de proporção, a nível de significância de 5%. Então, eu admito que eu vou errar 5%. Eu só vou acertar 95%. Isso quer dizer que o meu p-valor é de 0,05. Tá? Eu estou falando aqui, ó, o nível de significância é de 5%. Então, o meu P é igual a 0,05. E aí, termino aqui falando sobre o comitê de ética. Aí vem os resultados. Aqui no resultados, eu quero mostrar a tabela para vocês, para mostrar o P-valor. Lembra que eu falei que o P-valor significativo era de 0,05, menor que 0,05. Então, aqui eu tenho o N, vocês já sabem o que é. Tem o percentual, vocês já sabem como que faz. Aqui eu tenho o teste do X do Q quadrado. Vocês não sabem, não tem importância. Sabem que eu fiz um teste. Só que eu tenho o P-valor que vocês sabem. Então, aqui, ó, P menor que 0,5, significante. Então, o que eu estou estudando? O perfil socioeconômico e demográfico dos pacientes com hipertensão, dos pacientes que dialisaram. Então, ó, tem mais, o sexo feminino e masculino são diferentes um do outro. A raça cor preta teve uma alteração, assim como a parda. Os casados e com união estável também apresentam uma diferença. E pronto, esses foram os diferentes. Então, esse grupo, eu posso dizer que essas condições são aplicadas também para a minha população, não só para a minha amostra. Isso aqui não aconteceu ao acaso, ter mais casados e união civil. Isso aqui, possivelmente, a minha população toda é assim. Não é ao acaso que a maioria da população é parda e preta. Isso aqui realmente acontece. Não é ao acaso que tem mais homens do que mulheres. Isso aqui realmente acontece. Os demais itens só correspondem à amostra. Aqui é a mesma coisa. Doença de base, ó, nenhuma foi significante. Então, não tem diferença. Isso aqui aconteceu só na minha amostra. CID inicial. Apenas essa doença aqui acomete também a minha população, que é insuficiência crônica não especificada. As demais, não. Comorbidade. A maioria não tem comorbidade. E o tempo em hemodiálise? A maioria dialisa de 5 a 10 ou de 11 a 14. E isso aqui também não foi ao acaso, isso aqui acontece na minha população, certo? E aí depois eu fiz aqui a classe dos antihipertensivos, só frequência absoluta e frequência relativa, coisa que vocês já sabem fazer. Aqui é a mesma coisa, só frequência. E aí depois eu discuti contando o que eu encontrei, o que os outros autores falam sobre isso, e aí lá no final da discussão
Eu digo o que é a minha limitação. Então, eu admito, tá? Que uma das limitações é que os dados registrados nos prontuários não englobaram a história de saúde, faltando informações, assim como a falta de acesso a informações secundárias prejudicaram. Mas eu chego a uma conclusão, certo? E apresento minhas referências. Então, todos os artigos seguem mais ou menos esse padrão, tá? Apresentam todos esses detalhes. Agora, como que eu aprendo a ler artigo? Lendo, lendo e lendo e lendo e lendo e lendo mais. Eu posso ler só o resumo do meu artigo? Eu posso ler o resumo para saber se no resumo tem aquilo que me interessa. E aí, se tem o que me interessa, eu parto então para o artigo inteiro, lendo com mais detalhe, tá? Lembrando que os artigos precisa dessa prática de leitura, gente, não tem outro jeito. A mesma coisa é o valor de P e o intervalo de confiança. Eu só aprendo a ler o valor de P se eu pegar essas tabelas e ir olhando. Isso é significativo? Não é? Isso é? Não é? Isso não é? Até decorar esse valor de P. O intervalo de confiança, a mesma coisa. O intervalo de confiança é mais fácil ver os gráficos, porque no gráfico ele já traz a linha de referência para você. Então fica mais fácil ainda. Mas é preciso que vocês leiam, que vocês façam essa leitura, tá? Que entendam para que é aquele p-valor e aquele intervalo de confiança e que a partir daí façam as leituras, certo? Perguntas, pessoal? Não? Lembrando que a nossa ideia agora não é vocês conseguir fazer esses cálculos, mas que vocês tenham base para ler as respostas dos artigos, tá? É preciso que vocês consigam ler. Nesse momento, os artigos que vocês vão conseguir trabalhar mais é os descritivos. Só que a partir de agora, quando vocês entram no quarto semestre para frente, né? Os que estão aí na ideia de seguir a linha das disciplinas, vocês vão precisar ler artigos que vão trazer esses resultados. E é preciso que vocês pelo menos tenham essa base do que são esses resultados, tá, gente? E aí não esqueçam que vocês têm mais uma tarefa para fazer essa semana, que é justamente ler um artigo e responder algumas questões. Eu vi que já teve algumas pessoas que já conseguiram responder, tá? O que eu achei que foi excelente, porque já conseguiram entender o que o artigo estava trazendo, tá? E isso é uma prática que vocês vão estar melhorando com o passar dos dias, tá? Mais alguma pergunta? Não? Essa atividade vale nota, é a última nota, é a quarta nota, tá? Vai ser a quarta nota, vai ser essa atividade do formulário do artigo. É interessante, assim, se vocês já puderem fazer o quanto antes, melhor, para a gente conseguir fechar essas notas antes. Tá? Inclusive, eu vou ter que ver agora com a professora Lúbia, que parece que teve uma alteração no sistema, que é possível que vocês. No início, foi passado que essa modalidade remota não ia existir PF, tá? Mas parece que mudou e tem uma portaria nova que vai ter PF. Né? E aí a gente vai precisar, então, entregar todas essas notas dia 21. Então, é preciso que quanto antes vocês entreguem essa última atividade, melhor, para a gente conseguir finalizar. Mas eu vou ver ainda com a chefia de departamento como é que vai ficar essa questão aí em relação a PF, o que alterou e o que não alterou, certo? A Gisele está perguntando, era para escolher um dos dois artigos. Isso, escolhe um artigo só e vai responder sobre um artigo só. Tá? Os artigos que estão lá são artigos descritivos, mais tranquilos, mas é interessante que vocês já o façam quanto antes essa atividade, tá?
Mais alguma pergunta? Então, eu vou encerrar a gravação agora e fico aqui só para tirar as dúvidas, para já poder depois enviar a gravação.